declaro aberta a sessão da Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte com relação à ata da sessão anterior. Alguma observação? Aprovada. Expediente alguma, Ana Cláudia? Não, Excelência. Indicações e propostas. Eu dou aqui as boas-vindas ao Coronel Mendonça, e é o subcomandante aí da nossa gloriosa Polícia Militar, que nos honra aqui com a presença. Estou sabendo também que o Coronel Larico iria participar da sessão. Já está presente. Então, sejam todos bem-vindos. Eu aqui faço o agradecimento, esta que hoje é do Dr. Roberto Guedes, por sendo aqui informado, em substituição ao desembargador Saraiva Sobrinho. Então, parabéns pela atuação, Dr. Roberto. Um abraço forte e seja sempre pela atuação, Dr. Roberto. Um abraço. Comunicações, indicações e propostas, Dr. Roberto Guedes. Nenhuma, Excelência. Desembargador Gilson Barbosa. Nenhuma, presidente. Então, vamos iniciar os julgamentos. E, Ana Cláudia, prestigiando a presença, me parece que temos na relatoria do Dr. Roberto Guedes um habeas corpus, que é de interesse aí da Polícia Militar. E aí, faça aí o pregão para que possa Dr. Roberto Guedes já iniciar aí o julgamento, por favor. É do PJE. Cadê a pauta? Isso. Está em mesa? Está em mesa, Excelência. Tem sustentação oral? Aqui temos como... Foi feito algum requerimento, Ana Cláudia? Não, desembargador, somente não pedido foi? para... Só preferência, doutor Roberto Guedes. Então, Vossa Excelência tem a palavra aí. Senhor presidente, eu vou ler a emenda. Isso aqui foi uma matéria que foi discutida no Pleno, de uma ação direta de inconstitucionalidade, e ficou sendo aguardada. Eu apenas estou praticamente transcrevendo o que foi decidido no Pleno do Tribunal. Essa matéria conhecida do senhor desembargador Fios. Emenda constitucional. Habeas corpus coletivo impetrado em favor dos policiais e bombeiros militares. Óbice à prisão disciplinar castrense. A arguição de inconstitucionalidade incidental no inciso 7 do artigo 18 da Lei 667/69, com redação dada pela Lei 13.967 de 2019. Acolhimento pelo órgão especial desta Corte, força vinculante, retomada do julgamento do Wright, salvaguardas aos princípios da hierarquia e disciplina, ausência de constrangimento ilegal, ordem conhecida e denegada. Desembargador Gilson, acompanha, já mantém o voto já registrado? Eu mantenho o voto e acompanho o senhor relator. Eu também mantenho o meu voto. Eu apenas faço a justificativa de que aqui na Câmara Criminal eu havia deferido uma liminar e fui relator de um habeas corpus em que a ordem foi concedida. Esse outro HC que hoje estamos julgando teve o incidente suscitado pelo desembargador Saraiva de inconstitucionalidade da regra, e esse dispositivo ele foi questionado no Pleno, e como disse o doutor Roberto Guedes, foi declarado a sua inconstitucionalidade, e agora, com este fundamento, eu acompanho o relator no sentido de denegar a ordem, não é isso, doutor Roberto Guedes? Está sendo denegada. Isso, excelente. Ordem conhecida e denegada. Então, proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade do... Na sequência, Cláudio, vamos agora, por favor, fazer o pregão daqueles que têm aí o pedido de sustentação oral. Presente na sala o habeas corpus do Dr. Nesiano, que é o habeas corpus de número 28, não, desculpe, do número 32, habeas corpus 080-697308,
impetrante doutor Anesiano Ramos de Oliveira, paciente José Cláudio Alves Garcia, relator desembargador Gilson Barbosa. O doutor Anesiano fará a defesa em nome de José Cláudio Alves Garcia. Está em mesa, desembargador Gilson. Está em mesa, sim, presidente. Doutor Anesiano, Vossa Excelência tem até 10 minutos para sua defesa oral. Meus cumprimentos iniciais e bom dia, desembargador presidente Glauber Rego, como também aos demais integrantes desta colenda Câmara Criminal, a procuradora doutora Darcy de Oliveira e aos colegas advogados que nesta manhã do dia 20 de outubro, já se caminhando para o final do ano, ainda lutam aqui nesse pós-pandemia pelos direitos dos nossos constituintes. O que me traz aqui, excelências, nesta manhã de terça-feira, não é para requerer de vossas excelências o impossível. Nós não viemos aqui para requerer que vossas excelências, entre aspas, façam boi voar. O nosso pedido, a nossa sustentação, ela se pauta pelo direito vigente no nosso Brasil, no nosso país, e que da base, da guarida, ao pedido que nós viemos colocar em suas mãos para que vossas excelências venham a decidir. Para que vossas excelências venham a decidir. A ação é de cuja pena tem 8 anos de prisão. E acaso esse a ser condenado do crime do qual é acusado, ele vai pegar uma pena em no máximo 8 anos, e já que ele é primário, portador de bons antecedentes, residência fixa, que todos nós sabemos que por si só não autorizam a liberdade, mas nós estamos falando de um rapaz aqui de São Gonçalo do Amarante, da fazenda Milharada. A vida inteira ele viveu aqui em São Gonçalo do Amarante, de uma família de 8 irmãos, família simples, trabalha como motorista de caçamba e que tem alguns parentes, aí sim, tem alguns parentes, primos segundos, que residiam ali na cidade de Janduís, os quais estes parentes são acusados de integrarem, a gente trabalha com a verdade, esses parentes deles são acusados de integrarem aqueles grupos ali que há dezenas de anos se matam. Grupo da família Targino contra o grupo da família Simeão Targino, foi decretada o juiz achou por bem, por garantia da ordem pública, atendendo à representação da polícia, a decretar a prisão desse nosso constituinte, sob o argumento de que eles tinham esse grupo, um grupo de WhatsApp, onde alguns desses primos desse meu constituinte integravam, ele não integrava esse grupo de WhatsApp, denominado de Grupo Confiança, onde eles planejavam vingança de mortes de seus familiares tenham sofrido. Repito, os crimes, os homicídios, no caso dos autos, é investigado apenas um homicídio, apenas um, friso-se isso. As pessoas que praticavam isso faziam parte de um grupo de WhatsApp, onde conversavam deliberadamente esses assuntos, e o meu constituinte não participava desse ponto. E o que é que tinha deste grupo? E o que é que tinha contra o meu constituinte? Em verdade, ele conversava, no WhatsApp a gente conversa com muita gente, com um desses primos que morava no estado do Piauí. Acontece que quando veio a rebordosa, todo mundo que conversava entre si, e não necessariamente sobre esses crimes,
foi colocado dentro de um balaio, como se coloca todas as frutas dentro de um balaio, sem se observar quais são as podres e quais seriam e ainda são as boas. O que nós estamos trazendo para vossas excelências é que se a prisão, mesmo que tivesse sentido lá no início da investigação, ele está preso há quase 4 meses, mesmo que fizesse sentido lá no início da investigação a prisão dele, né, para se analisar a situação processual já está perfeita, já se perfectualizou. Como? Já foi citado, já foi oferecida a resposta à acusação, não existe mais possibilidade de suspensão do prazo prescricional. Esse rapaz mora aqui em São Gonçalo, está padecendo preso durante todo esse tempo apenas pelo fato de ser parente das pessoas que estavam cometendo os delitos. Se a acusação que paira sobre ele não tem nada a ver com homicídio, não tem nada a ver com roubo, não tem nada a ver com assalto, se a acusação que paira sobre ele é unicamente de integrar uma milícia privada, cuja pena vai até 8 anos, no máximo, se condenado for, por que manter esta pessoa presa, encarcerada, padecendo, sofrendo a si e a todos os seus parentes? Isso é justo? Isso é justiça? Por que não se substituir esta prisão de alguém que nunca foi preso e não tem contra si qualquer investigação criminal por uma medida cautelar de proibição de conversar com os demais acusados que, frise-se, estão presos? Por que não se aplicar uma medida cautelar que faça com que ele use uma tornozeleira, permaneça em casa, trabalhando na roça com seus pais? Por que ter de mantê-lo preso? Ora, excelências, é bem verdade que o pacote anticrime, essa lei que não tem nem 1 ano e que não serve só para condenar, para deixar preso, mas também serve de argumento e de guarida para sustentar liberdades por direito, tem como requisito de que a prisão de qualquer pessoa só deve existir se ele, uma vez solto, trouxesse perigo à sociedade. Este paciente, José Cláudio Alves Garcia, não representa e nunca representou nenhum perigo à sociedade e à comunidade. Repito, se não se revogar a prisão dele in toto, substituam-na. Inclusive, porque um dos requisitos para manter alguém preso é a contemporaneidade dos fatos alegados. O fato dele ter conversado com esse primo remonta a 2018, 2017, nada de 2020, nada de 2019. Repito e friso, houve uma busca e apreensão no dia em que esse rapaz foi preso. Lá onde ele morava com os pais idosos, na fazenda Milharada, aqui em São Gonçalo do Amarante. Nada de ilícito foi encontrado. Vossas Excelências, tirando esse homem do triste cárcere, o inferno dos vivos, aqui na terra, não estarão devolvendo aos braços dos pais, ao trabalho dele, ao filho, um bandido. Não estarão substituindo a prisão de alguém que está preso para devolver às ruas um bandido desses que faz mal, sim, à sociedade. Não é o caso. É uma pessoa de bem. Tem uma acusação contra si? Tem. Quer prestar contas? Quer. Já foi citado, já apresentou resposta à acusação por intermédio deste causídico que ora vos fala. Não tem porquê mantê-lo preso se ao final de uma condenação, se vier a ter, nem preso no regime fechado ele ficaria. Então, sendo cirúrgico e específico, sugerindo até uma medida cautelar que possa substituir a dor, a tristeza e o desespero desta prisão, que muito faz sofrer não só a ele, mas todos os seus familiares e esse causídico que não tem um só dia de paz, porque todo dia, 2 vezes ao dia pelo menos, a família quer saber como está o processo. Enfim,
Eu coloco aí nas mãos de vossas excelências um fato de que possam realmente observar para diferenciar o joio do trigo, os parentes desse rapaz, os que integram realmente lá o grupo Confiança de WhatsApp. Pois bem, são concluído, doutor mas Neziano. esse rapaz não é. Coloco em suas mãos a vida desse rapaz. Muito obrigado. Obrigado, doutor Neziano. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, senhor juiz convocado, o voto foi tempestivamente disponibilizado para os senhores e eu vou me ater tão apenas a emenda, porque parece que os votos já chegaram. Digo o seguinte: Constitucional e Processual Penal, habeas corpus com pedido de liminar, delito de organização criminosa, preventivo, alegada ausência de pressuposto autorizador da custódia, impossibilidade, encarceramento cautelar fundado com base na garantia da ordem pública, paciente que supostamente integra a organização criminosa responsável pelo cometimento de diversos crimes, alegada ausência de contemporaneidade entre decreto preventivo e os fatos investigados na ocorrência, investigação complexa, com diversas diligências e réus, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pertinência temporal, condições pessoais favoráveis e relevância, ineficácia de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para a prevenção de delitos, constrangimento ilegal não evidenciado, ordem conhecida e denegada em consonância com o Ministério Público. Eis o meu voto, senhor presidente. Eu acompanho. Doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, acompanho o relator sem nenhum destaque e nenhuma divergência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Um abraço, doutor Neziano. Doutora Ana Cláudia, mais algum pedido de sustentação oral? Tem uma apelação criminal do SAGE. O advogado se encontra aí, é doutor Fernandes Braga, 2020, 196.3. É o 7º do SAGE. Quem é o relator? É o desembargador Gilson, revisor do doutor Roberto Guedes. Está em mesa, desembargador Está em Gilson? mesa, sim, presidente. Doutor Fernandes Braga, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Corrigiu o tempo aí, Ana Cláudia, está com 10. Presidente, eu estou nesse aqui, dando provimento parcial, ajuste de pena. Doutor Fernandes, se satisfaz ou... Eu não ouvi, dando provimento parcial. Parcial, sim. Mexi na pena. Reduzindo a pena. Reduziu para quanto? Sim, Para sim. quanto, desembargador Gilson? Para 19 anos de reclusão. Eu vou sustentar, Excelência. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor Fernandes Braga. Bom dia, senhor presidente, desembargador Glauber Rego, bom dia, desembargador Barbosa, doutor Roberto Guedes, hoje funcionando na desembargador, doutora Darcy Oliveira, procuradora de Justiça, senhores serventuários da Câmara Criminal. Minha Excelência, em que se insurge a defesa nessa apelação criminal? Maurício Marder Teixeira de Carvalho, Cid, foi denunciado nas folhas 203 dos autos pela prática de homicídio cometido em desfavor de Alisson e na forma tentada cometido em desfavor de um outro Alisson sobrevivente, evidentemente no dia 16 de novembro de 2014. Logo, Excelência, sem maiores delongas, quando da instrução criminal do sumário de culpa, ou seja, na primeira fase do tribunal do júri, o sobrevivente, ao ser ouvido por carta precatória na cidade de Caicó, ele, de bom ouvido, especificou a seguinte informação para o Ministério Público, quando interpelado pelo Ministério Público. E aí, consta nas minhas razões da apelação criminal, aos 1 minuto e 13 segundos, o doutor promotor de justiça faz a primeira pergunta ao sobrevivente, a uma das vítimas, o Alisson. Você sabe quem é? Ele responde, não, senhor, perguntando se ele sabia, se ele reconhecia os autores do seu crime de ter atentado contra a sua vida. E segue o Ministério Público. Você nunca viu essa pessoa? Não, senhor. 1 minuto e 15 segundos.
Ao minuto e 17 segundos, o Ministério Público pergunta: a pessoa estava encapuzada? Responde a vítima sobrevivente: estava, com a camisa amarela na cara, só o olho de fora. E aí, passada a palavra defesa, e eu estava lá, eu cumpri essa carta precatória na condição de constituído do senhor Madre. Eu perguntei para o senhor Alisson: o senhor conhece o Maurício Madre? Responde a vítima: não, nunca vi. Isso aos 4 minutos e 34 segundos, Excelência. Aos 4:36 segundos ele responde: não, eu nunca vi. Prossegue a defesa: o senhor nunca viu? Lhe apresentar a foto dele? Pergunta este neófito defensor à vítima sobrevivente. Responde a vítima: isso, mostrar a foto dele. Aos 4 minutos e 42 segundos eu pergunto: aí o senhor chegou a acusá-lo que seria a pessoa que lhe atingiu e atingiu o seu colega? Responde a vítima sobrevivente: não foi aqui não, Excelência, foi lá cumprindo a carta precatória em Caicó. Não havia nenhum tipo de pressão sobre esse cidadão. Responde aos 4 minutos e 48 segundos a vítima sobrevivente: não, eu não acusei. Pergunta a defesa aos 4 minutos e 49 segundos: ele estava lá no dia, o seu Madre? Responde a vítima sobrevivente: não, não vi. Bem, Excelência, mesmo assim, exercendo um juízo de admissibilidade, o juízo processante pronunciou Maurício Madre e o outro cidadão, Romário, em curso das penas do artigo 121. Por questões de atos processuais, foi desmembrado o processo. Romário foi julgado primeiro, que não é o meu constituinte, foi julgado primeiro e foi absolvido no tribunal do júri. Da mesma forma, posteriormente, foi submetido ao tribunal do júri o senhor Maurício Madre, que hoje se insurge através das nossas razões, e foi condenado a uma pena de 20 anos, hoje decotada parte da sua pena, alçada aos 19 anos. Estamos diante aqui, Excelência, de que um cidadão do qual a vítima sobrevivente disse que nunca viu o suposto autor encetado pelo Ministério Público. A vítima sobrevivente disse que o senhor Madre não estava lá. É a prova cabal e não uma prova indiciária, é uma prova judiciária, consignada em juízo de que não houve qualquer participação pelo homicídio na forma tentada em decorrência da vítima sobrevivente, nem tampouco homicídio consumado em desfavor da outra vítima. Eu tenho ainda 10 minutos, eu vou fundamentar agora o nosso pleito. Lá no item 2.1 das minhas razões, nós suscitamos o seguinte: decisão do Conselho de Sentença contrária à prova dos autos, vítima sobrevivente, em juízo, afirma que o apelante não estava na hora do crime. Excelências, não é o vizinho, não é o amigo, não é o carroceiro que passou na hora, não é o taxista, é a vítima que diz: este cidadão não estava na hora. Este cidadão não foi quem atirou em mim. Este cidadão não foi quem vilipendiou a minha integridade física. É a vítima que fala isso. Não obstante, merece destaque de que a vítima à época, era soldado do Exército. Ou seja, é uma pessoa que desfruta de um certo meio em decorrência da voluptuosa velocidade com que se tornou a violência social. E aí, Excelências, neste ponto merece um outro destaque. A decisão do Conselho de Sentença, o Conselho de Sentença ele pode muito, ele é soberano. Há um destaque constitucional para a soberania dos vereditos. Entretanto, essa soberania, ela perde o seu caráter absoluto e se produz da forma relativa quando esta decisão afronta as provas não exclusivamente indiciárias, mas as provas judiciárias, as provas que foram ratificadas em juízo. Repito, nós não estamos aqui espancando as razões da sentença condenatória, nós não estamos espancando as razões postas pelo Conselho de Sentença, mas sim estamos dizendo que o Conselho de Sentença, diante da sua soberania, ele pereceu. Ele careceu de informações judiciárias suficientes para um édito condenatório. Logo, estamos diante de uma injustiça. Um cidadão
que não esteve no local do crime, que nunca fora vista pela vítima, que a vítima ratifica não ter sido esse o autor dos disparos, e mesmo assim o Conselho de Sentença, por razões outras que não as provas produzidas e cabais postas em juízo, resolve condenar o senhor Maurício Magre. Mais adiante, Excelência, no nosso tópico 2.2 das nossas razões, novamente espancamos a decisão, respeitosamente a decisão posta pela soberania dos vereditos, no que tange de que colacionamos aos autos que entre o dia 2 dias antes do crime, 14 de novembro de 2014, até 25 de novembro, este mesmo cidadão que não foi conhecido, que foi ratificado em juízo, não ter sido ele o autor dos disparos, que ceifou a vida de Alisson e que tentou contra a vida do outro Alisson, porque as vítimas chamam-se Alisson, as duas, o que pereceu e o sobrevivente, e ratifica, repito, ratifica em juízo não ter sido Maurício Magre o autor dos disparos. Não há nenhuma outra prova indiciária, nem sequer de ouvir falar que teria sido Maurício Magre. A própria vítima sobrevivente ratifica da não participação do Maurício. Tanto é que o outro acusado, quando do desmembramento dos atos processuais, ele foi absolvido também no plenário do Tribunal do Júri, em uma outra sessão, com outros jurados que compunham, à época, o Conselho de Sentença. Nós colacionamos a nossa peça, o boletim do Hospital Memorial de Natal, do atendimento, do qual diz a data de início e a data final de atendimento do senhor Magre, e que havia uma lesão no pé do senhor Magre, um raio-x colacionado também. Ou seja, além da própria vítima sobrevivente ratificar em juízo no sumário de culpa da não participação de Maurício Magre, nós colacionamos aos autos uma outra prova que impediria, o senhor Magre estava lesionado, impediria dele ter a participação dentro dos moldes como foram colacionados pela vítima sobrevivente do seu intento, do seu atentado contra a sua vida. Sem maiores delongas, Excelência, Vossa Excelência já compreenderam, peço só escusas para ir para os nossos pedidos, o nosso pleito. O que suplica a defesa? A linha A. A nulidade do julgamento em decorrência da decisão do Conselho de Sentença ser contrária à prova dos autos, haja vista a vítima sobrevivente afirmar que nunca viu o apelante e que este não estava no dia do crime, bem como colacionamos ainda nas nossas razões documentos que comprovam a enfermidade do apelante desde o dia 14 de novembro, 2 dias antes do intento criminoso que ceifou a vida de um Alisson e atentou contra a vida da vítima sobrevivente. Porquanto, pleiteamos pela nulidade dessa sessão do Tribunal do Júri, pugnando pela nova sessão. Excelências, e como pedido subsidiário, e até pelo mistério de ser essa atividade do defensor, de requerer, de pleitear, mas não sendo a principal, seria o redimensionamento da pena. É assim que encerro as minhas razões e agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor Fernandes. Desembargador Gilson, como vota, Vossa Excelência? Presidente, meu voto foi disponibilizado em tempo e eu digo na emenda, porque a mim me parece que ela seja suficiente, os senhores já tiveram acesso. Eu digo o seguinte: penal e processual penal, homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado, tribunal do júri, sentença condenatória, alegação de julgamento contrário à prova dos autos, não ocorrência, decisão do Tribunal Popular em harmonia com as provas dos autos, pleito subsidiado de afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, possibilidade em parte, manutenção do vetor negativo das circunstâncias do crime, fundamentação inidônea da conduta social, ausência de elementos concretos que indiquem que o referido vetor extrapolado o tipo penal, manutenção do cálculo utilizado pelo magistrado à quor, redução proporcional da pena que se impõe, conhecimento
parcial do recurso, na medida em que do provimento parcial, como já foi dito, para, na dosimetria, afastar a valoração negativa da conduta social, reduzindo a pena do réu para 19 anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, mantendo os demais termos da sentença de maneira incólume. Eis o meu voto, presidente. O revisor, como vota? Doutor Roberto Guedes. O relator, excelente. Com o Eu acompanho também processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Ana Cláudia, mais alguma sustentação oral? Um abraço, doutor Fernandes Braga. Não, senhor, só tem duas preferências, o número 7, agravo regimental 080 863. Então, se não tem, a gente vai ser rápido aqui, vai atender a todos aí. Vamos lá. Deixa eu pegar a sequência aqui pela pauta anterior. Nós temos... Perdão, senhor presidente, deixa eu interromper. Eu fiz a inscrição para o pedido de sustentação, tanto no sistema, como havia encaminhado e-mail para o gabinete do desembargador Gilson Barbosa. Qual é o processo? Um agravo, desembargador, que não cabe sustentação. Doutor Vitor, não cabe sustentação em agravo, doutor Vitor. Assim dispõe o nosso regimento. Então, vamos dar, Vossa Excelência está aqui na sala, vamos dar preferência, então, ao processo que tem o seu interesse, que é na relatoria do desembargador Gilson. Desembargador Gilson, se Vossa Excelência puder identificá-lo e proferir o voto. Advogado doutor Vitor Hugo, Ministério Público agravado. Já foi disponibilizado para os senhores, eu estou tomando conhecimento e dando provimento ao recurso, o desprovimento, 10 provimentos do recurso, com base na súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça e outros julgados. Eu sou o próximo a votar, eu acompanho o relator, desembargador Gilson, mantendo o meu voto já registrado no sistema. Questiono o doutor Roberto Guedes. Como vota, Sua Excelência? Eu já votei e acompanho o relator sem nenhuma divergência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Agora sim, vamos... Desembargador Glauber, a advogada desse outro que eu falei, o número 7, é um agravo também, ela está em sala. Está na sala também, então vamos fazer qual é o número, por favor? É o 080, é o número 7. É o agravo em execução penal número 808635, dígito 07, ano 2020, doutor Roberto Guedes é o relator. E está em mesa, doutor Roberto Guedes? Está em mesa, Excelência. Então, Vossa Excelência, como vota, Sua Excelência? O voto já foi disponibilizado, eu vou apenas ler aqui o ementa. Processual penal, agravo de execução, remissão por trabalho, indeferimento pelo juiz executório, ausência de comprovação, ônus do agravante, deciso mantido, conhecimento e desprovimento. Estou desprovendo, senhor presidente. Eu também acompanho. O Gilson também. Então, processo julgado à unanimidade. Obrigado, doutor Roberto. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Tem um processo, deixa eu identificar aqui, a pauta anterior. Vamos aqui. 7887, dígito 72, do ano 2020, recorrente Daverson Cleiton da Silva Rufino, o advogado doutor Davi Isaac, recorrido do Ministério Público, eu sou o relator, e restou anotado aqui que em 13/10 do ano 2020, após o voto do relator, conhecendo e provendo o presente agravo e do voto divergente do juiz convocado, doutor Roberto Guedes, pediu vista dos autos o desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Gilson, eu fiz aí uma mudança... Estou acompanhando integralmente, Vossa Excelência. Perfeito. Eu só para situar com o doutor Roberto, eu fiz uma mudança no meu voto, doutor Roberto Guedes, e aí eu imagino que já esteja disponibilizado aí no sistema, dando provimento parcial ao agravo, considerando que a unificação ela é benéfica ao agravante
E a minha, o provimento parcial, ele se dá tão somente no sentido de ter como marco para a contagem falta ter como marco para a contagem uma unanimidade ou se Vossa Excelência mantém o seu voto. Não, começando a parte da unificação da falta grave ou da data da última prisão, não é isso? Foi assim que eu votei. Não, Vossa Excelência negou provimento ao agravo. E na decisão, o juiz da execução ele tem como marco a data da sentença condenatória transitada em julgado ou falta grave. A posição que é adotada aqui na Câmara Criminal, inclusive no voto de número 2 aí da relatoria de Vossa Excelência, eu também deixei para votar agora já hoje também por conta disso, é no sentido de que o marco é a última prisão ou falta grave. E aí, por conta disso, o provimento parcial. Então, somente permitir a unificação, porque ela é benéfica ao agravante, no entanto, modificar a decisão agravada no sentido de ter esse marco aí como início de contagem dos benefícios. E aí, Vossa Excelência negando o provimento... Pois não, doutor Roberto? Não, eu entendi seu raciocínio, mas eu continuo com o meu entendimento, Excelência. Então, Vossa Excelência muda o número 2? Não, eu continuo com o voto diferente. Deixa eu só tentar, para a gente chegar no consenso aqui, vamos tentar aqui, eu acho que merece um debate mais cauteloso, para que não tenha aí uma... deixa eu tentar aqui, puxar aqui, vamos lá. O número 2, doutor Roberto Guedes, que é o agravo número 80, 83, 85, de 71, o ano 2020, na relatoria de Vossa Excelência, eu vou abrir aqui o voto, e aí Vossa Excelência diz o seguinte, e neste voto está sendo acompanhado por mim e pelo desembargador Gilson. Vossa Excelência dá provimento ao agravo, no sentido de alterar o termo acordo da data base para a concessão dos benefícios executórios, qual seja o último acautelamento ou a falta grave. O agravo de número 21, este que está ou a falta grave, votado, e que tem a divergência de Vossa Excelência, eu vou a decisão que está sendo objeto aqui do agravo, está sendo questionada. Deixa eu ver aqui. Senhor presidente, o 21 e o 2, o tanto por database é a última prisão, não está havendo contradição. Eu vou tentar mostrar para o senhor. Leia a decisão agravada, doutor Roberto. Decisão agravada. Decisão agravada, está aqui. A número 2? Não, o 21. Número 2 está unanimidade, tá? É consenso. A data, na decisão agravada, é o documento, Vossa Excelência puder ter acesso, é o de número 7353043, o ID. A decisão agravada, ela determina como database, para fins de progressão de regime, o trânsito em julgado da última condenação ou da última falta grave cometida. O de número 2, voto de considerar como marco inicial a última prisão ou o cometimento da falta grave. E esse é o entendimento que a Câmara Criminal vem mantendo. E eu estou provendo o agravo tão somente para modificar essa parte da decisão agravada. E eu estou questionando Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, negando provimento ao agravo, está mantendo essa parte aqui. Sem problema nenhum, Excelência. Pronto, esse foi o questionamento que eu fiz, doutor Roberto. Então, Vossa Excelência acompanha integralmente o relator. Isso. Acompanha, não é isso? Então, eu posso proclamar a unanimidade, foi dado provimento parcial ao agravo, modificando tão somente a data base para contagens dos benefícios, considerando a data da última prisão ou cometimento da falta grave. Corretíssimo, é isso mesmo. Pronto, Perfeito. obrigado, doutor Roberto.
Por excelência. Na sequência, nós temos agora nenhum outro pedido, não é isso, Ana Cláudia? Nenhum outro pedido de sustentação Perfeito. e preferência. Então, eu tenho só um destaque aqui. Os demais, todos à unanimidade do PJE. Eu tenho um destaque, um ainda que eu não proferi o meu voto. Deixa eu me identificar aqui. Cadê-lo? É um HC é o número 34. Dr. Roberto Guedes é o número 34, HC 808463, dígito 65, ano 2020. Vossa Excelência vota no sentido de denegar a ordem, não é isso, doutor Roberto? É isso, Excelência. Pois bem, nesse aqui também, esse aqui, desembargador Gilson, eu chamo a atenção, eu vou divergir e vou dizer por quê. Eu imaginei pedir vista do caso, mas considerando que é a última sessão do Dr. Roberto Guedes, eu imagino que a gente possa aqui já definir nesta sessão. Esse paciente, ele respondeu a toda a acusação em liberdade. E no momento da sentença, de ofício, foi decretada a sua prisão preventiva. A magistrada, ela invocou o parágrafo CPP. Ele trouxe o habeas corpus, informou que já tem um apelo interposto, que respondeu todo o processo em liberdade, fixo, e nem no momento inicial, pela autoridade policial, na fase investigativa, seja na denúncia, seja na fase de instrução, seja nas alegações finais, em nenhum momento houve pedido do Ministério Público para a decretação da prisão. E aí ele traz o HC invocando aí esse direito de responder em liberdade ao processo. Inicialmente, eu considerar que tem um recurso próprio, a prisão preventiva ela foi decretada na sentença, o apelo ele já foi interposto, então eu não conheço da ordem impetrada. No entanto, eu enxergo de imediato ilegalidade que justifica a concessão da ordem. Eu já faço aqui referência aqui à doutrina, aqui o pacote anticrime, e tem aqui, tem um deles aqui, que é a prisão preventiva em face da Lei 13.964/2009. O autor é Nereu José, que é doutor em Direito Processual Penal, professor coordenador do mestrado e doutorado em Ciências Criminais da PUC, do Rio Grande do Sul. E aqui no seu texto, aqui ele diz o seguinte: no momento, eu peço a permissão para ler, no momento da sentença penal condenatória, o juiz há de decidir também acerca de o condenado poder ou não recorrer em liberdade, nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, incluído pela Lei 12.736, e em razão da estrutura acusatória normatizada pelo legislador ordinário, resta vedado ao magistrado decretar a prisão ex officio neste momento processual. Caberá à parte acusadora realizar ou não tal requerimento. E isto não foi feito. Pelo menos eu não cheguei nos autos aí. Eu faço aqui também referência aqui ao potiguar do doutor Bruno Montenegro, aqui no pacote anticrime, e Sua Excelência aqui, magistrado aqui estadual e um dos expoentes da nossa magistratura, ele diz aqui, ao falar a prisão preventiva e inovação, aqui na página 110, ele diz o seguinte, fratura, na página possibilidade de concessão de medidas cautelares de ofício pelo juiz, seja na
no curso da investigação, que já aqui não havia essa possibilidade anteriormente, já não era autorizado pela lei, seja a partir de agora, durante o trâmite da ação penal. E essa alteração vem traduzir, a meu juízo, uma das partes mais expressivas do fortalecimento do sistema acusatório nesta mini-reforma. Então, aqui, eu faço esse registro aqui, dessa... E também, na jurisprudência, eu fui buscar é um tema recente, eu fui buscar no Supremo, agora pela manhã, encontrei 2 decisões recentes. Uma do ministro Fachin, e uma outra do saudoso, não, do ministro aposentado, agora recente, o ministro Celso de Mello. E nas 2 oportunidades, eles ressaltam esse fortalecimento do sistema acusatório trazido aí no pacote anticrime, e disse aqui o ministro Celso de Mello, na sua decisão, e eu digo já a data e o número do HC, ele diz, efetivamente, em cognição sumária da matéria que ora faço, entendo que a interpretação sistemática do CPP, precisamente dos seus artigos 282, parágrafo 2º e 310 a 312, a somada à adequada dimensão dada à opção pelo sistema acusatório no ordenamento constitucional pátrio, artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, amparam o entendimento de que no atual cenário normativo não é mais possível a imposição de prisão preventiva de ofício. Isso aqui dito pelo ministro Celso de Mello, agora em 21 de setembro de 2020. Desculpe, isso aqui do ministro Edson Fachin. Então, é no HC 19.10.42, a origem aqui é o estado de Minas Gerais. Eu tenho um outro aqui, como eu disse, da relatoria do ministro Celso de Mello. Deixa eu me encontrar aqui, peraí. Também recente. E disse aqui, Sua Excelência, abro aspas, impossibilidade, de outro lado, da decretação ex officio de prisão preventiva em qualquer situação, em juízo ou no curso de investigação penal, inclusive no contexto de audiência, de custódia ou de apresentação, sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o artigo 310, inciso 2 do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou de autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei 13.964, Lei Anticrime. E aí ele prossegue, o seu voto é bem extenso, e ele acaba por deferir a liminar e considerar ilegal a prisão. Isso aqui no HC 18.6421, Santa Catarina, e a decisão, deixe-me dizer a data aqui, agora recente também, 17 de julho do ano 2020, e aqui registrado até a hora, às 20h30, ministro Celso de Mello. E aí, o detalhe é que a gente tem enfrentado essa questão da prisão decretada de ofício em situações da prisão em flagrante, quando ela é convertida. E, verdade seja dito, o STJ, nesta situação, ele tem admitido a prisão de ofício nesta situação, contrário ao entendimento do STF. No entanto, aqui eu trago uma decisão do ministro Ribeiro Dantas, também a respeito da matéria, agora recente, quando disse Sua Excelência que ele faz referência aqui a um voto aqui do ministro Celso de Mello, na sua decisão, e ele diz o seguinte: destaco, ainda que é bem verdade que esta Corte, em sua jurisprudência em tese, tema 10 da edição número 120 da prisão em flagrante, tem entendimento consolidado no sentido de que, aspas, não há nulidade na hipótese em que o magistrado de ofício
ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Porém, esse era o entendimento consolidado até o momento, mas se parece-me que nova ponderação, em razão das modificações trazidas pela Lei 13.964/2009, são necessárias. E aí ele termina, vou concluir que a pretensão da impetrante reveste-se de fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar a concessão da liminar postulada, razão pela qual a liberdade provisória, ao menos nesse primeiro momento, é medida que se impõe. E aqui eu estou, uma posição agora de 14 de outubro, hoje é dia 20, essa decisão do ministro Ribeiro Dantas, agora dia 14 de outubro, numa situação em que a prisão, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem a manifestação do Ministério Público, e aí considerada de ofício. E por essa razão, Sua Excelência, o ministro Ribeiro Dantas, ele deferiu a liminar. Então, eu, pedindo vênia a doutor Roberto Guedes, eu não vejo, pelo menos, considerando, e respondeu ele, todo o processo em liberdade, que é primário, e não surgiu, o fato tem mais de um ano, não surgiu, justifica a prisão preventiva, que não houve requerimento do Ministério Público para sua prisão. Eu não vejo essa ordem. Eu não conheço da ordem, por conta de existir recurso próprio para a sua resignação, mas de ofício eu concedo para colocar em liberdade o paciente se já estiver preso. Caso não esteja, o contramandado aí que seja expedido. Então, é como eu voto, doutor Roberto Guedes. Mateus, eu gostaria de poder justificar, excelência. Pois não. Essa matéria ainda vai ser muito discutida nos tribunais, e é bom falar aqui no caso concreto, a magistrada, quando decretou a preventiva de ofício, ela circunstanciou bem direitinho a questão do artigo 312, onde comprovou a periculosidade do agente. Ademais, o artigo 387, parágrafo 1º do CPP, diz que pode sim a magistrada de ofício decretar a prisão preventiva. E eu transcrevo aqui o voto da lavra da ministra Laurita Vaz, no HC 575317, de 29/4/2020, ela diz aqui de uma maneira da seguinte forma: a despeito da reforma legal, continua em vigor o artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que permite ao juiz, no momento da condenação, analisar a necessidade de encarceramento cautelar do réu e assim impor a ele mesmo a prisão preventiva. Assim, esta Corte Superior continua aplicando o artigo 387 do Código de Processo Penal, que prescreve que o juiz deve decidir, por ocasião de prolatação da sentença, de maneira fundamentada acerca da manutenção, ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, como ocorreu no presente caso, que a sentença impugnada ressaltou a necessidade de prisão preventiva em razão da reiterada prática delitiva. E também eu me acosto a um acórdão dessa Câmara, que foi votado agora em agosto, em que a doutora Neise era relatora, e na ementa ela diz: ementa constitucional e processual penal, habeas corpus, estupro de vulnerável, artigo 207-A, acumulado com o artigo 71 do Código Penal, impossibilidade de encarceramento de ofício por força das inovações do pacote anticrime, permissibilidade do artigo 20 da Lei de 11.340, de 2006, fundamentação idônea e genérica da Constituição, segregação lastreada na garantia da ordem pública,
requisito da preventiva demonstrada quantos antes, gravidade concreta do delito, perigo libertatis, evidenciado, alegativa à precariedade do sistema prisional em face à pandemia do Covid-19, frente de liberdade provisória, à luz da recomendação do 62 de 2020 do CNJ, exortações despojadas de força vinculante, cenário fato insuficiente a viabilizar a revisionada, inadequação de cautelares divergentes, diante da causídica reportada, ambiente domiciliar utilizado para a prática das condutas de existência, constrangimento ilegal, precedentes e ordem conhecida denegada. Esse julgado foi agora de agosto do corrente ano e foi daqui da nossa Câmara. Então, eu tô me acostando ao voto da ministra Laurita Vaz, que ainda é um entendimento pacificado no STJ, que eu acredito que vai ser uma matéria que vai ser discutida não só no STJ, mas em outros tribunais. E, no caso concreto, eu me vou aqui no voto com o acordo dessa Câmara, né? Então, por isso que eu continuo, senhor presidente, mantendo meu entendimento e, no caso aqui, eu denego a ordem. Como disse o doutor Roberto Guedes, esse é um tema que está sendo formado na jurisprudência, a doutrina já tem área, me parece, consolidada a sua posição, pequenas divergências, mas eu questiono o doutor Roberto Guedes até que com a possibilidade de acompanhá-lo. Esse voto da ministra Laurita Vaz, ela fala em prisão de ofício, ele respondeu ao processo em liberdade, ele tem, porque me parece que Vossa Excelência falou aí em situação de reiteração delitiva, então me parece uma situação em que ele já havia tido a sua prisão decretada no decorrer do processo. E o outro... Ela trata disso seguinte, do voto. A despeito da reforma legal, continua em vigor o artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que permite ao juiz, no momento da condenação, analisar a necessidade do encarceramento cautelar do réu e, assim, impor ele mesmo a prisão preventiva. Então, ela falou de uma maneira que pode, sim, o magistrado, esse dispositivo não foi revogado no pacote anticrime, e é uma matéria que eu tenho certeza que serão discutidas pelos tribunais. Mas, no entanto, eu me acosto ainda ao recente julgado dessa Câmara, em que teve esse entendimento. Então, eu continuo achando que pode, sim, o magistrado de ofício, na hora da sentença de mérito, manter o encarceramento, no caso de sendo decretada a prisão preventiva de ofício. É o meu entendimento, senhor presidente. Não, eu sei, doutor Alberto, eu estou querendo modificar o meu, não estou querendo modificar o seu. Eu perguntei se no voto da ministra Laurita, o acusado aí, o recorrente, o recorrido, eu não sei, se ele respondeu ao processo em liberdade e se ela fala em prisão de ofício, porque eu não estou negando vigência ao artigo 387 no meu voto. Está vigente. O que está em discussão aqui é sobre a possibilidade de ser de ofício a prisão concedida. A obrigação de se manifestar, se for provocada, sim. Se já tiver a prisão, ele respondendo da mesma forma. E o outro, da relatoria da doutora Neise, me parece que foi uma situação de conversão da prisão em flagrante em preventiva, e não da sentença condenatória, e se foi também, com certeza, havia ele respondido o processo já, essa é a posição, inclusive, do desembargador Saraiva Sobrinho. Se respondeu em liberdade, mantém liberdade. Mas vamos ouvir aí o voto do desembargador Gilson Barbosa. Ante essa disputa ideológica quanto à aplicação dessas normas todas, eu prefiro pedir vista para ver mais a prática, prometendo trazer o processo na próxima sessão. Perfeito, desembargador Gilson. É um tema bem interessante e que certamente vai... Exato. Como resultado parcial, após o voto do relator, conhecendo e denegando a ordem, e o voto do desembargador Glauber Rego, concedendo, pediu vista dos autos ao desembargador Gilson Barbosa. Doutor Roberto Guedes, na próxima sessão, Vossa Excelência não estará mais convocado. Senhor presidente, eu pediria minha dispensa. Perfeito, então, registrado a dispensa para não ficar no processo. Na continuidade do julgamento.
Não, vinculado, Vossa Excelência não tem como deixar de estar. Não participar da questão do julgamento. Não participar da sequência do julgamento. Os demais do PJE, todos proclamados à unanimidade, não é isso, Ana Cláudia? Desembargador Glauber, tinha um advogado, José Corrêa Júnior, que ele estava questionando a respeito de um processo, mas ele não fez pedidos, é o habeas corpus número 30 da nossa pauta, do PJE, mas ele não fez pedido de sustentação, ele estava comigo aqui no WhatsApp. Perfeito, então já não entrou na sala. Já foi julgado, já foi julgado. Do SAGE, os da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, eu acompanho todos, eu sou o revisor, o desembargador Gilson também, e na relatoria do desembargador Gilson, 7 já foi julgado, os demais eu acompanho, o doutor Roberto Guedes. Acompanhe, excelência. Então, o Ministério Público, doutora Daci, algum questionamento, alguma observação? Não, eu só recebi aqui um parecer oral do agravo, mas não foi colocado aqui, acho que foi retirado, né? A indicação de um agravo com parecer oral de não conhecimento. Mas eu não vi aqui na pauta, não. Foi informado. Qual seria ele? O número dele aí, doutora Daci? 080 84 11 69. É o 12, excelência. Vossa Excelência é o relator. Vamos a ele. É não conhecimento. Entrou com agravo em vez de outro recurso. Exatamente aqui. Estou concordando, porque a apelação é que é tirar a reincidência, não é isso? Isso, é só matéria, uma parte, matéria de apelação. Uma parte. No restante é conhecido e negado. Era só isso. E já tem o voto aqui dos demais, recurso não provido, na parte que foi conhecida. Então, mantém-se a proclamação à unanimidade. E no SAGE também, e aí Vossa Excelência não tem nenhum questionamento, não é isso, doutora Neise? De jeito nenhum, tudo certo. Então, todos à unanimidade. Doutor Roberto Guedes, alguma palavra de despedida? Não, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero me despedir, desejando sucesso para toda a Câmara Criminal, que termine logo essa pandemia e a gente possa se voltar a ter sessões de formas presencial. A todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Desembargador Gilson Barbosa. Nenhum comentário, presidente. Então, às 9h09, eu declaro encerrada a presente sessão, desejando saúde aí para todos e um forte abraço.